Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Segunda Eu Começo, um podcast onde eu falo sobre emagrecimento, jejum intermitente, histórias de superação, estilo de vida saudável e muito mais. Nesse episódio, eu vou ensinar vocês a planejar o emagrecimento. Na verdade, a como ter metas de emagrecimento. Quando vocês pensam, olham no espelho, vestem uma roupa e dizem assim, eu preciso emagrecer. E aí, automaticamente, vem um peso. Eu preciso emagrecer 10 quilos. De onde que veio esse peso? De onde que você tira que precisa emagrecer 5, 10? É pela balança? É pela roupa? É pelo um peso antigo que você tinha quando talvez tinha 25 anos e hoje você tem 35, 45? Então, bora conversar um pouco sobre isso. Primeiro, para aprender o que são metas de emagrecimento e entender como aplicar essas metas de emagrecimento para não se frustrar depois, né? Início de ano. O ano começa e eu sei que todo mundo aqui que está me acompanhando tem um objetivo, e esse objetivo pode ser mais fitness, pode ser voltar para academia, pode ser emagrecer, ganhar músculo. Mas você precisa traçar uma meta, e essa meta, ela precisa ser concreta. Eu gosto muito de um sistema que é chamado de sistema SMART, que para você definir as suas metas, cada meta que você define, essa meta tem que estar dentro desse sistema SMART. SMART é uma sigla que vem da língua inglesa, onde cada letrinha significa uma característica da meta. Então, bora lá. O S quer dizer que a tua meta tem que ser uma meta muito específica. Então, uma meta específica, uma meta mensurável, uma meta que tem que ser alcançada, uma meta relevante e uma meta de tempo. Ou seja, quando tu olha no espelho e diz eu tenho que emagrecer 10 quilos e esse vai ser o meu objetivo para o próximo ano, talvez somente falar isso não se encaixe nesse sistema SMART. Vocês percebem que talvez por isso que muitas de vocês não conseguem emagrecer porque a meta não foi traçada de uma forma muito bacana. E se a meta não foi traçada de uma forma bacana, ela provavelmente não vai ser desenvolvida também de uma forma tão interessante. Então, tudo bem. Como que faz isso, Amanda? Bora pensar. Primeiro, nesse primeiro ponto, na especificidade. Você tem que... Vamos colocar aqui, quero ir para academia. Digamos que a tua meta desse ano seja isso. Eu quero ir para academia. Pronto, eu vou para academia todo dia. Ir para academia todo dia. Isso é específico? É específico, sim, mas nem tanto. Se você quer ir para academia, uma das coisas que você tem que definir é: eu vou ir para academia, mas quando? Em que momento do meu dia eu vou para academia? Eu vou antes de deixar o filho na escola ou depois de deixar o filho na escola? Eu vou no intervalo do almoço? Eu vou à noite, quando eu chegar do meu trabalho? Então, a primeira coisa, antes de você definir qualquer tipo de meta e começar a montar a especificidade dela, é pensar: como é que está o meu dia? O que eu faço? Como que está a minha rotina de trabalho, a minha rotina familiar? E aí, a partir disso, você vai montando. Então, pensou em fazer atividade física? Deixa eu anotar aqui. Poxa, olha o teu dia a dia. Eu tenho uma brecha aqui nesse horário. Então, nesse horário, eu conseguiria manter muito certinho a minha atividade física pelo menos 3 vezes na semana, que a gente já viu que pelo menos isso é o ideal. E aí, a partir daí, sim, tu tens uma meta. A minha meta é fazer atividade física 3 vezes na semana antes de deixar o meu filho todo mês até o final do ano. Isso é uma meta específica, porque tu já sabe quando exatamente que tu vais fazer essa meta. Se você falhar, tudo bem, depois existe a possibilidade de você reorganizar essa meta toda. Mas o que não pode é dizer que quer e treinar ou que vai emagrecer, mas sem estabelecer todos os pontos. E aí a gente só está passando pelo primeiro ponto daquele sistema SMART, né? Que é o S, que é de ser bem específico. E tem que ser uma meta também que seja uma meta mensurável. Então, por exemplo, eu quero ser mais saudável. Isso é meta? Ou isso está mais para um sonho? Isso está mais para alguma coisa que é inespecífico? Agora, já a partir do momento que você diz, eu preciso emagrecer, e você sabe que você precisa emagrecer 10 quilos, isso já começa a ser um pouco mais mensurável. Você consegue saber que são 10 quilos. Mas eu sempre vou sugerir para vocês, tenham essa
característica de mensuração de metas, mas tenham também tentem colocar algo que seja alcançável e relevante. Porque se você me diz, eu vou emagrecer 10 quilos em um mês, será que isso é alcançável? Falando em saúde, associando isso à tua rotina? Provavelmente não. Então a meta, ela tem que contemplar todos esses números, todas essas letrinhas, para que ela possa ser uma meta que seja bacana. Já se for isso, eu vou emagrecer 10 quilos, mas eu tenho um planejamento para emagrecer 10 quilos, eu vou procurar um profissional que é um nutrólogo, que é um médico do esporte, que é um nutricionista. Ele vai fazer um planejamento para mim. A partir desse planejamento, eu vou, durante 6 meses, começar a me alimentar melhor. Como eu vou começar a me alimentar melhor? Se eu só como... Quando eu saio de casa, eu não sei o que eu vou comer, eu paro na esquina e compro um lanche. Isso também tem que ser planejado. Então, eu vou me alimentar melhor porque eu vou me programar para ir ao supermercado no final de semana, eu vou cozinhar. Ou eu vou me alimentar melhor porque eu vou pedir para alguém fazer a minha alimentação, que já foi planejada pelo meu nutricionista ou pelo meu nutrólogo. Então, vocês entendem que toda meta, ela tem que ter um planejamento. Senão, ela não passa de um sonho. E aí, se você somente sonha, tu quer muito fazer aquilo, e aí você se frustra depois e acaba colocando a culpa em você. Então, a gente já está entendendo aqui algumas características, né? A meta tem que ser bem específica, então sempre ser muito específico nos detalhes da tua meta. Quando, onde, como, quem que vai fazer isso para mim, de que modo, quanto tempo que isso vai durar. Tem que ser uma meta que seja uma meta que é mensurável. Então, você sempre vai medir. Quero treinar 3 vezes por semana, quero emagrecer 10 quilos, quero emagrecer 15 quilos. Quero, por exemplo, botar uma meta de sono. Existe, isso é uma meta muito interessante. Eu quero, esse próximo ano, dormir sempre 8 horas por noite. Se a tua meta é essa, isso é muito importante para você voltar a ter o teu ciclo circadiano normal, voltar a ter mais disposição e energia, coloca uma meta de sono, e isso é uma meta mensurável, né? E coloca um tempo para isso. Durante 6 meses, vou dormir 8 horas por noite. Coloca uma coisa bem específica. Eu vou tentar dormir às 9 horas da noite. Isso é muito específico e é extremamente relevante, que é uma característica das metas. A tua meta, ela tem que ser relevante para ti. A meta, ela tem que ser relevante para o teu objetivo. Vou tentar explicar essa questão da relevância da seguinte forma. Digamos que o teu objetivo é o objetivo final. Poxa, esse ano eu quero cuidar de mim, cuidar da minha saúde, estar mais magra, me sentir mais disposta. Mas eu coloquei uma meta seguinte. Olha, a minha meta vai ser todo dia comer uma barrinha de proteína. Qual que é a relevância dessa meta? Nenhuma. A barrinha de proteína que você vai comer todo dia, ela não vai fazer com que você alcance em momento algum esse emagrecimento ou a vida saudável, nada. Ela foi um item que você acrescentou na tua rotina. Então, essa meta, ela tem que ser uma meta de relevância, capaz de te mudar, capaz de te colocar desse patamar X para um outro patamar Y. Isso é relevância. E aí tem a questão do tempo, né? E eu acho que, se a gente for parar para pensar, essa questão do tempo, ela é super importante, que é o T do Smart, tá bom, meninas? O tempo é o T do Smart. Porque quando a gente fala de emagrecimento e de mudança de estilo de vida, a gente sempre é urgente. Sempre preciso perder 10 quilos para ontem, preciso emagrecer para a festa de 15 anos da minha filha, para a formatura do meu filho. Então, sempre é muito urgente. E mesmo quando não tem esses eventos, é urgente porque você quer muito. É urgente porque, às vezes, existe um sofrimento por trás de estar acima do peso. E tudo bem que tem essa urgência, tá, meninas? Porque essa urgência, se ela for muito positiva, ela te leva a uma ação. O problema da urgência é quando ela te leva à ansiedade. E é aí que a gente tem que conversar um pouco com isso em relação ao tempo. Se você precisa emagrecer, se tem uma longa caminhada de emagrecimento, se isso for acima de 10 quilos, 15 quilos, é preciso traçar uma meta que ela seja razoável em relação a tempo. Não dá para emagrecer 10 quilos em uma semana, não dá para emagrecer 10 quilos em 2 meses, em 2 semanas. Mas emagrecer 10 quilos em 2 meses... Isso é muito possível, é extremamente possível. Então, você tem que começar a entender como que funciona o teu organismo, se o teu corpo tem algum problema metabólico,
conversar com um médico, mas você já tem que ter uma ciência básica de que emagrecer muito em pouco tempo é impossível e não é saudável. O saudável e recomendado pela Associação Internacional de Medicina do Esporte é que a gente emagreça no máximo até 1 quilo por semana. Então, por isso que quando eu falo para vocês que emagrecer de 4 a 5 quilos por mês é uma meta muito boa, porque ela é uma meta boa, porque ela é saudável. E ela mantém a tua possibilidade de você não perder músculos durante o processo de emagrecimento, que também não é tão interessante assim. E aí a questão do tempo é essa. A questão do tempo é entender que o tempo, ele precisa ser um tempo necessário para que tu consiga a tua meta. Pô, Amanda, mas eu sou muito ansiosa. Sou ansiosa demais. Eu sei que talvez para mudar o meu estilo de vida e conseguir o que eu quero malhar todo dia. Eu quero perder 20 quilos. Como é que eu vou conseguir sair disso? Se passa um mês e às vezes eu emagreço 3 quilos. E aí no outro mês eu engordo tudo de novo. Ou então em 2 meses eu emagreci 10 quilos, mas aí no outro mês eu já aumentei 5. Eu não consigo me manter motivada o suficiente, e mesmo tendo feito todas essas questões das metas. A minha meta era específica, a minha meta era super mensurável, a minha meta super importante e relevante, ela era palpável, mas essa questão do tempo, ela me angustia. Como que eu vou deixar o tempo transcorrer e não me angustiar em relação a essa questão do emagrecimento? Tem algo que eu gosto muito de utilizar, e isso eu utilizo dentro do meu sistema de jejum intermitente, que é o método fasting, que eu chamo que são as pequenas tarefas diárias. Você tem que ter um checklist de tarefas diárias. Quando você ingressa no método, todas as alunas, elas recebem uma espécie de checklist. E é um checklist onde no final do teu dia, você vai dizer, eu consegui fazer isso, eu consegui fazer isso. E o que são? São coisas simples do dia a dia. Como, por exemplo, eu consegui hoje beber um shot, eu consegui ir para a academia, eu consegui acordar e não ter fome, eu consegui fazer o meu jejum intermitente de tantas horas, e aí você calcula o teu jejum intermitente. E fazer espécies de, digamos, desafios que são desafios semanais. Meu desafio da semana hoje é diminuir o meu sachê de açúcar. Eu consumo 2, mas o meu objetivo da semana é 1. E aí você consegue cumprir pequenos desafios que te motivam, que fazem com que você esteja se sentindo apta e capaz de realizar uma meta maior. Mas é preciso planejar também esses pequenos desafios. Eu estou dando aqui para vocês alguns exemplos que podem ser feitos, como, por exemplo, a retirada do açúcar, colocar um horário para dormir. Essa semana eu vou dormir sempre até às 21 horas no máximo. É um objetivo que já é um objetivo que vai te ajudar em outras questões, mas é um objetivo também que te auxilia com tempo e com ansiedade, para que ao longo desse período que é prolongado, tu consigas perceber as pequenas conquistas. Porque o que acontece é que muitas das vezes o processo de emagrecimento ele demora, ele é longo, você só vê o resultado um pouquinho lá no final, mas outros resultados menores já estão acontecendo. Só que vocês não observam isso. Porque a ânsia por perder peso é muito grande. E as pequenas conquistas não são levadas em consideração. E pequenas conquistas como estar mais disposta, acordar sem estar cansada, dormir melhor, não se sentir tão fadigada, conseguir ir para uma academia, isso são pequenos objetivos que geralmente vão sendo alcançados ao longo desse período. E aí você pega e faz um checklist disso. Coloca no teu caderno, coloca no teu planner, coloca na tua agenda e vai anotando. Mas essa semana eu vou conseguir fazer isso. Essa outra semana, esse é meu próximo objetivo. Sem esquecer do teu objetivo maior, que é o emagrecimento. E é dessa forma que vocês vão começar a entender o que são metas, né? A tentar colocar isso de uma forma mais eficiente. E aí, eu faço uma provocação aqui a vocês. Vocês já escreveram as metas para esse ano? Se já escreveram, peguem agora esse papel das metas, se escreveram no celular, abram o celular e observem, será que essas metas que eu escrevi aqui, elas estão dentro desses itens que eu acabei de falar? Será que é uma meta que é específica? Ela é bem específica mesmo? Eu coloquei como que eu quero fazer isso, de que forma? Eu olhei os entraves, eu olhei o que vai me dificultar? Então, olha essa meta, vê se ela também é mensurável, se eu coloquei, se é palpável,
se não é algo do tipo, vou ser mais feliz, ou vou conversar mais com meus familiares, tem que ser mensurável e palpável. Se ela é uma meta relevante para o teu objetivo maior de vida, e se você colocou um tempo para a realização dessa meta, que também isso é super importante, né? Se não tiver a questão do tempo, não vai funcionar a meta e ela vai ser nada mais do que um sonho. E como planejar um jejum intermitente? Como será que a gente faz isso de uma forma que seja saudável e eficiente? Então, o jejum intermitente, se o objetivo dele é emagrecimento, então você já sabe que a tua meta maior é uma meta de emagrecimento, certo? E ele vai fazer parte dessa meta de emagrecimento. Para ele fazer parte dessa meta de emagrecimento, ele também tem que estar dentro daquele sistema que eu falei para vocês, que é um sistema SMART. Então, mas antes de a gente chegar nesse detalhe do detalhe, né? Vocês já sabem, se nunca praticou jejum intermitente, se é a primeira vez que vai praticar, sempre tem que modificar a alimentação antes. Eu vou deixar aqui um card de um vídeo que eu explico bastante sobre isso, como você iniciar o jejum intermitente, se você nunca fez, se você já começou a fazer, mas não se deu muito bem, passou mal, e dar algumas dicas de como colocar isso na prática. Mas voltando para essa questão específica do planejamento do jejum. Eu vou fazer jejum intermitente. Então, o jejum intermitente já sei que é a partir de 14 horas. E eu escolhi fazer um jejum que é o chamado TRF, que é o Time Restricted Feeding. Essa sigla só significa que tu vai dividir o teu dia de 24 horas em momentos que tu vai se alimentar e um outro momento que tu não vai se alimentar. É só isso. Então, meu jejum vai ser de 14 horas. Passarei 14 horas sem comer nada e passarei 14 horas sem me alimentando. Mas em que momento? Então, assim, a meta tem que ser dessa forma. Você vai definindo ela é bem específica. Vou fazer um jejum de 14 horas. Esse jejum de 14 horas, eu vou começar ele vou colocar ele bem pré-cedo. Eu gosto de jantar cedo, é o ideal para o emagrecimento. Então, às 18 horas vai ser a minha última refeição. Se às 18 horas é a tua última refeição, você vai tomar o teu café da manhã às 8 horas da manhã. Isso já funciona para um jejum de 14 horas. Esse jejum vai ser de segunda a sexta, eu tenho que colocar uma coisa bem planejada. Porque, mais uma vez falando, o jejum que funciona de uma forma ideal para ti é um jejum que você planeja, que você sabe quando você vai fazê-lo, é um jejum que você estimula a tua entrada do jejum com uma alimentação que te dá mais saciedade. Então, também é preciso planejamento nessas questões. E por quanto tempo que eu vou fazer esse jejum intermitente? Na questão de meses. Eu posso fazer o jejum intermitente para sempre? Será que para eu emagrecer eu quero fazer no próximo ano, durante 12 meses, jejum intermitente? Poderia fazer. Poderia fazer se fosse um jejum não tão prolongado, de 14, de 16 horas. Esse jejum ele pode ser feito sim todo dia, sem problema nenhum, que é o jejum da janela restrita, ou TRF, como eu acabei de falar para vocês. Mas, se você tem um outro tipo de jejum em mente, se o teu jejum já tem um objetivo de ser um jejum para tratar diabetes, por exemplo, o planejamento já é bem diferente. Ele vai ser um jejum mais prolongado, você vai ficar mais de 24 horas sem se alimentar, 24, 48, às vezes até semana sem se alimentar. Isso pode ser muito mais que isso, como eu já comentei aqui com vocês também em outro vídeo. Então, para isso, imagina o planejamento. Você não pode simplesmente desistir de se alimentar e passar uma semana sem se alimentar. Isso é praticamente um suicídio, maltratar o corpo, chega a ser até irresponsável. Então é preciso planejar também isso. Então planejar o jejum, primeiro, acima de tudo, é entender como é que você está em relação ao jejum. Entender em relação a como você está em relação à alimentação, como eu falo isso várias vezes aqui. Então, entende como você está. Entende, calcula. Deixa eu calcular aqui quantas horas que eu fico em jejum. Não fico nem 8. Se eu não fico nem 8, meu planejamento vai ser ficar 12. Então, eu vou começar a ficar 12 horas em jejum. E aí, observa o teu corpo. Passei uma semana fazendo 12 horas de jejum tranquilamente. Passei 2 semanas fazendo 12 horas de jejum tranquilamente. Meu corpo está indo bem? Agora sim, eu vou começar a fazer 14 horas de jejum. Faço essas 14 horas de jejum e começo da mesma maneira a me observar. Algo que eu vejo que falta muito planejamento e que acaba gerando grande confusão na questão do jejum é em relação à quebra do jejum. Que a quebra do jejum é justamente aquele momento onde você vai se alimentar depois de ter passado um período sem comer. E o que quebra o jejum?
quebra o jejum? Qualquer alimento que tenha carboidrato, proteína, gordura e que tenha calorias. Então, isso você já tem que ter em mente aqui. Isso vai quebrar o teu jejum. Alguns suplementos quebram o jejum, né? A maioria, na verdade. Whey protein, BCAA, creatina, dependendo da quantidade, também vai quebrar o jejum. Então, isso daqui quebra o jejum. Ele pode ser quebrado de uma forma aleatória? Claro que pode, né? Digamos que você acabou de fazer as suas 16 horas de jejum e você só tem uma proteína para se alimentar, tem uma proteína e um carboidrato. Amanda, eu posso quebrar o meu jejum, mas eu me sinto que eu acho que talvez não seja o ideal, o meu corpo não vai aceitar, eu tenho medo disso quebrar, acabar com todo o meu projeto de jejum. Depende, tudo depende. Se, por exemplo, você já for alguém que pratica o teu jejum há mais tempo, o teu corpo tem capacidade de, quando você quebrar o jejum, você colocar um pouco de carboidrato. E talvez seja até ideal colocar para estimular. Mas se você está num processo de emagrecimento um pouco, que precisa de mais peso para perder, que ainda tem uma caminhada longa nesse processo, talvez seja muito mais interessante tu quebrar o teu jejum com uma fonte de proteína e uma fonte de gordura. E é aí que começa o problema. Por quê? Porque é difícil tu encontrar fonte de proteína e gordura que não seja um salgadinho, uma coxinha. E aí tu tem uma fonte de proteína boa com uma fonte de gordura péssima, que é uma fritura e gordura saturada, e etc. Né? Então, quando tu pensares nessa quebra, tu for planejar o teu jejum intermitente, planeja a tua quebra de jejum. Planeja que horas do meu dia que eu vou estar quebrando esse jejum intermitente. Vai ser 11 horas da manhã, eu vou estar no meu trabalho, eu não consigo sair de lá. Porque, enfim, não tem oportunidade. Ou então vai ser 11 horas da manhã, eu vou estar pegando meu filho no colégio. Vai ser meio-dia quando eu estiver em casa. Então tem que pensar. Pensa qual é o momento que você vai quebrar esse jejum, o momento que você quer quebrar o jejum, não é o momento que dá. É o momento que você quer quebrar o jejum. Eu quero quebrar o jejum intermitente nesse momento. E aí, a partir disso, eu vou dizer, vou quebrar meu jejum dessa forma. Uma forma simples e muito tranquila de se quebrar jejum intermitente é através da utilização de suplemento como, por exemplo, um whey protein, uma fonte de proteína excelente, tem uma quantidade de gordura boa, não tem tanto carboidrato. Então, é possível fazer isso? Quebrar o jejum com whey protein ou com qualquer shake proteico, que seja até, por exemplo, vegano, uma proteína de arroz, proteína de ervilha. Não precisa ser necessariamente uma proteína do leite, soro da proteína do leite como whey protein? Pode. É excelente. Outra forma simples de se quebrar o jejum, através de, como eu posso dizer, nozes, castanhas. Isso é simples de você ter na tua bolsa. Às vezes você está no teu trabalho, leva na tua bolsa, coloca um pacotinho com uma pequena quantidade de castanha do Pará, com nozes, com amêndoas. E isso vai servir para quebrar o teu jejum também. Quebra-se o jejum e depois você programa, por exemplo, um almoço, que seja um almoço onde você vai poder sentar, parar, almoçar com calma e tranquilidade que deve. Isso eu vejo que a maior preocupação de vocês em relação a essa quebra do jejum, se vai estar sendo feita correta, se não vai estar sendo feita correta. Porque também não é interessante você passar tanto tempo em jejum, preparando o teu corpo para algo, e quando chegar na hora de quebrar o jejum, você quebrar o jejum, como vou citar aqui exemplos assim, muito fora do padrão. Assim, quebrar o jejum com uma lasanha, por exemplo. Não vai funcionar o teu jejum. Então eu entendo que essa preocupação com a quebra é super importante e ela tem que ser planejada, mas ela também não pode ser uma busca que gere ansiedade. Ela tem que ser algo prático, porque se o jejum é algo que tu planejou fazer todo dia e que tu planejou fazer todo dia por 6 meses, como é que durante esse tempo todo você vai ter que estar sempre preocupado com isso? Não pode. Tem que ser algo prático. E aí, levando praticidade para a vida, é isso. É muito mais fácil às vezes quebrar o jejum com um shake, com um whey protein, com um iogurte proteico, por exemplo, que tem uma quantidade de proteína, uma quantidade de gordura e carboidrato e tá tudo bem. Quebrar com uma fruta. Existem frutas que são excelentes para quebra de jejum, só não indico algumas que são muito mais doces, mas frutas que são excelentes para quebra de jejum, como, por exemplo, citar frutas comuns assim do nosso dia a dia. Abacaxi é excelente, pitaia é excelente, banana é excelente para quebra de jejum, morango maravilhoso, frutas com muito alto índice glicêmico talvez não sejam tão interessantes, como por exemplo quebrar o jejum com uma manga, talvez não seja interessante, mas são detalhes dos detalhes. As frutas mais comuns do nosso dia a dia, você pode quebrar o teu jejum intermitente também. Então, não compliquem tanto o jejum, façam com que ele aconteça e se programem para que ele não se torne
uma verdadeira tortura no teu dia a dia, ao invés de ser um processo benéfico de emagrecimento. E a partir do momento que você traçou as tuas metas e que essas metas seguem todo aquele sistema, são super específicas, importantes, mensuráveis, você traçou um tempo, segue as metas, mas também entende que talvez na metade do percurso você pode mudar as metas. Até porque a vida muda. O trabalho muda, os teus horários mudam. Então, se algo aconteceu diferente na tua vida, talvez você precisa reavaliar essas metas e reorganizar essas metas para que tu consiga chegar no teu objetivo, que pode ser emagrecimento, pode ser ganho de massa muscular ou simplesmente ter um estilo de vida mais saudável. O importante é sempre se conhecer e sempre se avaliar e lutar pelos teus objetivos, tá bom? Então é isso. Se vocês têm algum tipo de dúvida em relação a essa questão de como estabelecer metas para o jejum intermitente, como estabelecer metas para o emagrecimento, coloca aqui nas perguntas abaixo. Eu vou ter o maior prazer em responder vocês. E a gente se vê no próximo episódio.